Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco e hoje nós vamos falar sobre prateleiras. As prateleiras são um coringa dentro da decoração e principalmente dentro da funcionalidade. Elas servem desde espaço para a gente armazenar um livro, quanto para armazenar memórias. Elas funcionam super bem para acumular algumas coisas que a gente não consegue redistribuir pela casa e principalmente como ponto para organização disso tudo. Quando eu falo acúmulo, não é aquele acúmulo jogar as coisas ali naquele lugar e ter tudo isso entulhado. Não, é um acúmulo organizado realmente. A gente sempre pensa na prateleira como um lugar para colocar livros, que é o que a gente mais encontra em bibliotecas, em alguns lugares dentro de casa também. Realmente, elas são muito boas para isso, mas elas também são ponto de destaque na decoração. Aqui nesse projeto a gente tem 4 prateleiras do mesmo tamanho, fixadas numa parede mais escura junto com elas, e elas têm uma divisão entre elas, ou seja, elas não se encostam e elas possuem uma simetria de altura. Para que eu possa ter esse conjunto de prateleiras, mas ao mesmo tempo esse conjunto desconexo de prateleiras também. Para que eu possa acumular essas coisas de uma maneira mais organizada e continue ficando com um desenho mais bonito. Quando eu falo que ela acumula memórias, a minha acumula também. São casas que eu comprei de viagens, coisas que eu fiz, são miniaturas de casas de pessoas importantes ou de alguns centros históricos. Essa aqui é do Juscelino Kubitschek e aquela ali é do Centro Histórico de Olinda. E algumas outras coisas que eu também tenho na minha memória afetiva, como a minha coleção de São Francisco de Assis e outros itens que eu utilizo para o meu trabalho. A maneira de organizar a prateleira é a sua. Essa é a melhor forma. Aqui eu organizo por tipologia de livros, literatura, livros acadêmicos, história geral, tudo isso de uma maneira que fique harmonioso. Então vocês podem ver que não segue uma simetria de altura, porque eu gosto disso. Eu acho interessantíssimo você ter essas várias lombadas e várias alturas diferentes que causam essa volumetria e esse desconexo entre todas as coisas. Aqui no fundo a gente continua com essa prateleira fazendo essa divisão exatamente 65 centímetros da bancada. Então a gente tem aqui uma bancada a 70 centímetros, ela é um pouquinho mais baixa do que a convencional por conta da altura dessa cadeira. E depois aqui em cima a gente tem 65 centímetros de altura para causar realmente essa funcionalidade estética e principalmente ergonômica. Eu tenho 1,80 m de altura, para mim ela é super prática nos dois sentidos. Quando a gente tem pessoas mais baixas no projeto, a gente deixa essa altura um pouquinho mais baixa. Mas se você tem uma estatura entre 1,65 a 1,80, essa é a altura ideal para você. Aqui ao lado, finalizando essa parte de complemento, eu tenho uma luminária. Essa luminária ela não encosta na prateleira e ela não ilumina a prateleira, porque toda a estrutura de trilho no teto tem essa função. Essa luminária é feita para iluminar o que eu tenho na minha bancada, que também nada mais é do que uma grande prateleira, só que numa profundidade maior. Eu tenho aqui 50 centímetros de profundidade e aqui eu tenho 30 centímetros de profundidade. Se a gente for pensar que um livro é basicamente o tamanho de uma folha A4, um livro grande, por exemplo, como esses, eu tenho 21 centímetros de profundidade. Então, esses 30 que estão aqui formam uma função super boa, que eu tenho uma sobra na frente e uma sobra atrás para o livro não ficar encostado na parede, não mofar, não sujar e não estragar. Toda essa função de prateleira, ela serve para ser simples e sem uma iluminação. Mas agora a gente vai ver uma outra prateleira que é lá no meu escritório. Pronto! Essa é a prateleira aqui do meu escritório. Já mostrei ela para vocês em alguns vídeos, em outras histórias que eu contei, mas agora com o foco realmente dela ser um sistema estrutural para o designer e principalmente para o meu armazenamento. Contrário da prateleira da minha casa que eu acabei de mostrar, essa possui uma iluminação indireta na própria prateleira, para causar realmente esse ponto e realmente essa situação de destaque. Ao contrário de grandes escritórios que vocês já viram, que você possui a prateleira atrás da mesa de quem trabalha, a minha prateleira fica exatamente na frente. A prateleira está aqui, a minha mesa está atrás de vocês e as pessoas sentam, os meus clientes, os interlocutores da mesa, sentam de costas para a prateleira. Essa prateleira fica exatamente de frente
para minha cadeira. Para quê? Para que se torne mais prático quando eu estou escrevendo um artigo científico, trabalhando, projetando, seja lá o que for, eu consigo olhar a prateleira e da onde eu estou, saber exatamente qual livro eu devo pegar. Também ela é separada por tópicos e tem essas alturas diferentes e essas profundidades diferentes. Aqui a gente tem um módulo com 20 centímetros de profundidade, que é a caixa de iluminação. E a prateleira mesmo, pela parte de dentro, ela tem 30 centímetros também, igual a minha, para que a gente possa ter essa diferença e ter vários itens de apoio, como decoração, e outros itens principais, como a minha parte de leitura. Todos os livros são catalogados e eles ficam separados aqui por itens, mas eles também são lindos. E aqui serve também como decoração. Livro não é só aquela situação de decorar, de ter em cima da mesa. Por isso que eu nunca usei nos meus projetos e sempre falo para os meus clientes, não coloquem livros caixas, a não ser que seja para um armazenamento de algo específico, não para decoração. Invista num livro de verdade, que você possa pegar, abrir, olhar, folhear e ter aquela cultura ao seu dispor ali. A gente fica muito acostumado a ficar na tela do celular ou num tablet para ler algum livro. Eu já amo abrir o meu livro, sentir o cheiro dele e ver as anotações que eu coloquei aqui dentro. Para isso que servem as prateleiras, para guardar histórias, culturas e memória. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.